Oi, gente. Hoje eu vou falar das matérias que eu fiz esse semestre e os livros que eu usei. Então, esse semestre eu fiz 4 matérias, que foram Cálculo 5, que é tipo Análise 2, Funções Analíticas, Grupos e EDO. Aí, na real, eu só tenho 2 livros aqui pra mostrar, porque EDO eu não tinha livro, Grupos eu não peguei de novo na biblioteca pra mostrar. Mas eu coloco tipo a capa. Dessas 4 matérias, a que eu mais gostei foi Funções Analíticas, de longe. Funções Analíticas é muito legal. Depois foi Cálculo 5, que eu gostava muito da professora. Eu gostava da matéria, principalmente do começo. E o final eu não sei, tipo, o final eu achei bem difícil. E eu não sei se eu aprendi pra valer, eu acho que não. Aí, Grupos eu odiei, mas não exatamente por causa da matéria, foi por causa do professor. E EDO eu odiei por causa da matéria. Tá, vou começar falando de Funções Analíticas, que foi a que eu mais gostei. Funções Analíticas eu usei esse livro aqui, que chama Introdução às Funções de uma Variável Complexa, que é da SBM. Nossa, Funções Analíticas é muito bom. Funções Analíticas é tipo análise em C, só que os exercícios não eram bem de análise, era mais de cálculo do que de análise. Só que eu não tinha noção que as coisas em C eram tão diferentes de em R. Porque eu pensei, tipo, tá, vai ser cálculo em C, e aí vai ser, porque assim, a definição de derivada, de continuidade, essas coisas é tudo igual. Só que quando você começa a provar os teoremas, as coisas mudam muito, e é muito melhor do que em R. Então, eu acho que virou minha matéria favorita das que eu fiz até agora. Então, assim, meio que tem 3 coisas principais em funções analíticas, que é teorema de Cauchy, série de Taylor e série de Loran. Com essas 3 coisas, você começa a provar um monte de coisa muito foda. Então, com o teorema de Cauchy, dá pra provar fórmula integral de Cauchy e fórmula integral de Cauchy para derivadas. Que é tipo, você pode ter uma integral muito feia, que você não sabe como calcular, mas se a função tiver umas hipóteses lá, você calcula a integral só calculando a função no ponto. E aí, tipo, você multiplica por uma coisa, divide por outra, mas essencialmente é isso. A mesma coisa para derivada. E tipo, com a série, porque assim, se uma função é analítica, ela vai ter representação em série de Taylor. Se eu não me engano, era num aberto conexo. E se ela for analítica num anel, que é tipo, imagina um disquinho assim, ela vai ter representação em série de Loran. E aí, com essas coisas também dá pra fazer muita coisa, porque os coeficientes da série de Loran, por exemplo, elas são umas integrais bem feias. Só que você não precisa exatamente calcular essas integrais para achar os coeficientes, porque você consegue achar de outras formas mais simples. E aí, com esses coeficientes, você agora consegue calcular essas integrais horríveis, que antes não dava para calcular. E várias outras coisas. Todos os teoremas de funções analíticas são muito impressionantes, depois que você tem o teorema de Cauchy. Então, tem um que era o pequeno teorema de Peano, que dizia que se uma função é analítica e a imagem dela não contém pelo menos 2 pontos de C, então ela é constante. Tinha um outro que era se a função é analítica e ela tem... Acho que era tipo se ela é analítica num aberto, uma coisa assim. Não lembro se tinha que ser num disco, acho que era só num aberto conexo. Aí, se ela tivesse máximo ou mínimo dentro, tipo na parte interior, então a função era constante. Então, se ela tivesse máximo ou mínimo, tinha que ser na borda, assim. Outro teorema bem forte também era que se uma função é analítica em C inteiro, e aí ela é chamada de função inteira, se ela for limitada, então ela é constante. Esse aí chama teorema de Liouville, eu não sei como que fala o nome dele, e aí você usa isso para provar o teorema fundamental da álgebra. Nossa, assim, tem muita coisa muito legal em funções analíticas. Então, foi minha matéria favorita de longe. O começo é tipo, você ficar fazendo umas continhas com um número complexo e tinha que desenhar, tipo, umas curvas em C. Aí é meio paia, porque, tipo, quando você vai desenhar o logaritmo, ele faz, assim, uma espiral. É meio difícil de você conseguir visualizar pela primeira vez e é meio paia ficar desenhando também. Mas depois, quando entra na parte de integração, aí fica muito legal. Essa foi a minha matéria favorita das que eu fiz esse semestre e acho que foi a minha matéria favorita de todas que eu fiz ao longo do curso. E esse livro aqui eu gostei bastante também, tipo... Ele parece curtinho, mas ele tem um monte de coisa aqui. Eu acho que foi o primeiro... acho que junto com o livro de análise... Na verdade, eu acho que eu fiz mais esse livro do que do livro de análise. Acho que foi
um dos primeiros livros que eu fiz assim, tipo, de cabo a rabo. Só faltou uma sessão do último capítulo que não deu tempo do professor passar, mas que foi essa daqui, peraí. Ah, aqui é exercício. Os exercícios eu não fiz, porque eu fazia os exercícios da lista do professor. Aqui, essa sessão aqui que eu não fiz, que era de cálculo de integrais reais. Na real, eu vi um pouco disso. Isso era uma outra coisa legal também de funções analíticas, que assim, com série de Loran, você conseguia calcular integrais, aquelas integrais em R, que é tipo de menos infinito até mais infinito. E aí tem umas integrais que é meio paia de você calcular só usando coisa de análise real, por exemplo. Só que quando você passa isso pra C, se você consegue passar, se a função for analítica e você consegue achar a representação dela em série de Loran, tem como você deixar a integral bem mais simples. Era meio paia, tipo, tinha umas coisas que era meio paia disso, porque você tinha que ficar limitando a integral pra mostrar que quando vai pra infinito, a integral vai pra zero, sem você ter que calcular a integral, porque algumas integrais ainda ficam difíceis. Mas eu acho que tipo, tem umas integrais que você nem consegue fazer em R, com as técnicas normais, e em C acaba facilitando. Então, tem todas essas coisas que são muito legais. E tinha um outro teorema que era legal também, que era... chamava Teorema da Continuidade. Que era tipo assim, se você sabe que vale uma coisa em R, então você consegue provar que isso vale em C também. Então... Na verdade, eu acho, se não me engano, era um pouco mais geral do que isso, mas um exemplo de aplicação desse teorema é, por exemplo, a gente sabe que cosseno quadrado mais seno quadrado em R dá 1. E aí você consegue estender isso pra C usando esse teorema de uma forma meio fácil, assim, depois que você tem esse teorema, né? Então, nossa, funções analíticas é muito legal. E, tipo, esses teoremas, o de piano que eu falei, não tanto, eu não vi a demonstração dele, porque o livro tá falando que precisava de coisa mais avançada, nem tinha demonstração no livro. Mas a maioria desses teoremas que eu falei, depois que você tinha o teorema de Cauchy, série de Taylor e série de Loran, eles não eram exatamente muito difíceis de provar, tipo, ia saindo meio que naturalmente essas coisas. O que era difícil de provar mesmo era o teorema de Cauchy. Então isso foi funções analíticas. Aí, agora cálculo 5. Cálculo 5, o livro que eu usei foi esse daqui, que é o Bartle, chama Os Elementos de Análise Real. Não sei se eu gostei muito desse livro, tipo... Na verdade, esse livro aqui tem tudo. Ele é bem grande, mas até aqui, até aqui mais ou menos, ele faz as coisas tudo na reta, eu acho. E aí, as partes que eu usei mesmo desse livro foi o começo, que falava um pouco de topologia. E eu não cheguei a usar exatamente o que tá aqui, porque a professora passou topologia de espaços métricos. Porque o curso era junto com a aplicada, tipo, pra quem tá no bacharelado, na pura, vai ver mais de espaços métricos depois em topologia. Mas pra quem tá na aplicada, eu acho que não vê mais coisas de espaço métrico. Então a professora queria passar, ao invés de passar só a topologia do RN, passar a topologia de espaços métricos, porque aí o pessoal da aplicada ia ver alguma coisa também. Então, aí no Bartle, ele não faz para espaços métricos, mas tem umas coisas, tem os exercícios que eu acho que chama... Ai, não tô achando aqui esses exercícios. Mas aí era pra você... tipo, meio que estender as coisas que ele fazia no RN para um espaço métrico qualquer. Ah, aqui. Era essas coisas aqui, eu chamava projetos. Aí, ele fala essas coisas de espaços métricos. Aqui não, na real. Esse aqui é um outro projeto. Nossa, uma coisa meio paia desse livro é essas imagens aqui que são muito feias, ó, dessa parte de topologia. Isso aqui é sobre... Isso aqui é um conjunto aberto. E tem uma outra que é muito feia, que eu acho que é do teorema de Heine-Borel. Tem uns outros bonitinhos, ó. Eu não sei porque que aqui eles são daquele jeito. Mas tá. Então, eu vi essa parte de topologia. E depois eu vim pra esse capítulo aqui, que é de diferenciabilidade no RN, é o capítulo 7. Então, aí aqui vai falar de derivada parcial, derivada direcional, o diferencial, teorema do valor médio, regra da cadeia, essas coisas. E depois chega nos teoremas difíceis de cálculo 5, que é teorema da função injetora, teorema da função sobrejetora, teorema da função aberta, teorema da função implícita e teorema da função inversa.
Então, essa parte de diferencial eu achava legal porque, tipo, você aproxima uma função por uma transformação linear. E aí, várias coisas que você sabia de transformação linear, agora você pode usar para essa função para obter alguma informação sobre ela. Isso era bem útil para esses teoremas, só que esses teoremas, as demonstrações deles são muito difíceis. Principalmente o da função implícita, o teorema da função implícita. E, tipo, eu sinto que eu só vou aprender, tipo, entender melhor o teorema da função implícita quando eu rever ele em uma segunda matéria. Eu entendi o que a professora falava nas aulas, só que aí, tipo, quando eu ia ler o teorema, eu não conseguia ver o que tava no teorema, tipo, pegar as coisas que a professora falou e entender exatamente de onde que vinha do teorema, entendeu? Então eu acho que quando eu fizer uma segunda matéria que usar esses teoremas, acho que eu vou entender eles melhor. E aí a professora também falou sobre, tipo, você pega um sistema não linear e aí o negócio é ver se você consegue aproximar ele por um sistema linear. Então, se a diferencial obedecer algumas coisas lá, você consegue aproximar o sistema não linear para o sistema linear. E aí você usa as coisas de álgebra linear para resolver o sistema, né? E isso te dá informações sobre o sistema não linear. Mas eu queria ver esses teoremas de novo em uma outra matéria. Eu acho que em geometria diferencial vai ter, mas eu não tenho muita vontade de fazer geometria diferencial, só que é obrigatório, em algum momento eu vou ter que fazer. Isso foi cálculo 5. Eu não sei exatamente o quanto que eu gostei de cálculo 5, eu gostei muito da professora, mas da matéria em si eu gostava do começo e o final eu não sei, porque eu não entendi muito também. E em relação ao livro, eu acho que eu não gostei muito do Barton, na real. Tipo, não é que eu não gostei, mas eu também não gostei. Eu gostava mais do Elon para análise real do que esse daqui. Só que eu não gostei eu comprei o segundo volume do livro do Elon de análise e eu não gostei dele. Tipo, por algum motivo naquele livro, o Elon ele faz as coisas de Rn para R, ele não faz de Rn para Rm, por exemplo. Sei lá, as coisas daquele livro também estão definidas de um jeito meio estranho. Quando ele fala de Hessiana, tá de um jeito diferente do que a professora falou. Enfim, eu achei meio estranha a parte que eu vi aqui no Barton e que a professora passou nas aulas. Eu achei meio estranho o jeito que tava no livro do Elon. Então acabei que eu nem usei muito ele. Aí tá, as outras matérias que eu fiz foi grupos e EDO. Eu não gostei de nenhuma das duas, mas por motivos diferentes. Então, eu gostei... É meio difícil falar, assim. Se eu fosse obrigada a refazer uma dessas matérias... Eu não aprendi pra valer nenhuma das duas, só que uma eu aprenderia de novo, outra não. A que eu aprenderia de novo é grupos. EDO eu não tenho a mínima vontade de aprender. Então, acho que eu vou falar de grupos primeiro. Grupos eu usei o livro do Fraley, só que eu não tô com ele aqui, então eu vou pôr uma foto aí pra vocês verem. E eu gosto muito daquele livro. Eu tinha falado no outro vídeo que eu queria ter usado ele em Anéis e Corpos, mas eu não usei. E aí eu usei em grupos, só que eu não estudei muito pra valer em grupos, porque eu odiava o professor. E, nossa, eu não tinha a mínima vontade de estudar pra grupos por causa disso. Então eu acabei que, tipo, eu estudei um pouco do começo, depois... A partir de ações, assim, eu meio que comecei a cagar pra matéria. O que é meio paia, porque eu sei que grupos vai ser importante depois, então em algum momento eu vou ter que aprender. Então, por exemplo, no próximo semestre eu teria que fazer a teoria de Galois, só que eu não peguei, porque eu não aprendi grupos. Então eu vou deixar pra pegar... E eu também não tô com vontade de aprender grupos agora, porque eu ainda tô com ódio do professor. Então eu vou deixar pra pegar mais pra frente, quando eu esquecer isso, e aí eu vou ter tempo pra estudar grupos até lá, e vai ser melhor. O começo de grupos é legal, é que nem Anéis e Corpos, o começo é legal, aí depois começa a ter uns teoremas e aí começa a ficar meio paia. Não sei, acho que eu não sou muito chegada à álgebra também. Acho que eu gosto mais de análise do que álgebra. Agora, EDO, nossa, EDO era muito ruim. Eu fiz a matrícula em EDO sabendo que eu não ia gostar, mas era obrigatório. EDO era 3 vezes por semana, cálculo 5 também. Só que cálculo 5 tem motivo pra ser 3 vezes por semana. EDO era, tipo... A gente ficou, sei lá, 3 meses vendo umas coisas de como resolver EDO. E aí a professora, como tinha muita aula, ela começou a passar uns negócios que não tinha nada a ver. Tipo, ela começou a passar um negócio de... sei lá o que no Toro. E aí no final, como sobrou muito tempo, ela começou a passar uns negócios de estabilidade de Lyapunov, uns negócios de sistemas dinâmicos. E todo mundo que eu falei... Pra quem eu falei sobre isso, que eu tava vendo em EDO, falou que não era pra ter isso em EDO. Mas enfim, EDO eu meio que
ignorei do começo ao fim, assim. Eu aprendi a resolver as coisas pra fazer uma parte da prova. Eu não fiz uma prova inteira porque, assim, as questões teóricas de EDO são muito difíceis. Todos os teoremas de EDO são muito difíceis de provar, eu achei, pelo menos. E desde o começo eu tava usando coisas de cálculo 5 que a gente ainda não tinha visto. Então, desde o começo eu tava usando, tipo, o teorema da função implícita. Teve um exercício pra P1, eu acho. Não, foi pra P2, que era pra você encontrar o domínio maximal de uma solução. E aí eu não sabia como fazer quando você tinha uma solução, quando você encontrava a solução implicitamente. E aí eu mandei um e-mail pro monitor perguntando como é que fazia, ele me mandou a resolução, e aí na resolução ele usava o teorema da função implícita. E a gente ainda não tinha visto em cálculo 5, a gente viu só no final. EDO era meio isso, assim. E as coisas não são bonitas em EDO, porque, sei lá, por exemplo, em cálculo 5 ou em funções analíticas, você tinha alguns teoremas que eram difíceis de provar. Não tanto quanto o GDO também, mas tinha alguns. Só que as coisas eram bonitas, tipo, elas saíam de um jeito bonito, você depois usava e você tinha resultados legais. Em EDO não, eu achava tudo muito feio. Tinha o teorema principal lá do começo, que era o teorema de Picard. No começo eu ainda tava meio empenhada, assim, pra estudar EDO, pra aprender EDO na P1. E aí eu fui ver a demonstração do teorema de Picard, e é muito feio. É muito feio e muito difícil. Essa eu vi no livro do... acho que é Techo o nome. Eu vou pôr a capa aí. Depois eu falo dos livros de EDO. Outra coisa que eu odiava em EDO eram as técnicas de resolução. Então, desde o começo eu já não tava tancando, porque no começo você via aquelas EDO separáveis, né? E aí você, tipo, passa uma parte dividindo, integra dos dois lados e tal. E eu sempre ficava meio assim com o pé atrás de fazer essas coisas, porque eu não vi em nenhum lugar algo que me garantisse que aquela coisa que você tá passando dividindo não é igual a zero. E aí, sempre o que a professora fazia e o que tava nos livros era sempre, tipo, passa dividindo, independentemente de ser igual a zero ou não, resolve. No final, quando você já tiver a solução, você vê que não é igual a zero, então tudo que você fez estava válido, assim. Só que eu achava isso, tipo... não faz sentido. Aí, nesse livro que eu falei, foi o único livro que eu vi que ele explicava do porquê que você tinha uma garantia que quando você passava dividindo, você não estava dividindo por zero. Aí fez mais sentido. Só que em EDO é tudo assim, você faz uma coisa e só depois de 10 mil passos você mostra que você podia ter feito essa coisa. E tem um negócio que eu odiava que chama ansatz, que é tipo, você dá um chute, você fala, isso aqui é a solução. Aí você assume que isso é a solução e prova que é a solução. Isso era pra tudo em EDO, tudo. Ai, gente, eu achava tudo em EDO muito feio. E tudo muito chato também. Aí no final a gente viu sistemas de equações não lineares. E aí já tava, tipo, num ponto meio parecido com cálculo 5, então eu tava entendendo melhor. E aí essa foi a única parte que eu achei mais legalzinha, assim, na real, que você tinha que desenhar os retratos de fase. Você encontrava os pontos fixos, aí você descobria que tipo de ponto que era aquele, e aí você ia desenhando as curvas assim, enfim. Esse desenho que você faz te dá algumas informações sobre o sistema. Só que o que me incomodava um pouco nessa parte, apesar de eu ter achado meio legalzinho, era... acho que foi a única parte de EDO que eu gostei minimamente, na real. Era que assim, tá, as coisas de EDO meio que surgiram junto com coisas de física, porque o pessoal estudava isso em paralelo. Só que o que me incomodava era que você usava coisas de física e não dava definição dessas coisas. Então nessa parte final tinha um negócio de energia potencial, e aí várias coisas eram... energia potencial alguma coisa, energia potencial outra coisa. E eu não sabia o que isso significava exatamente naquele contexto. Então, nossa, eu odiava essas coisas. Então, no final, eu só aceitava as coisas de EDO. Eu estudei meio EDO que nem engenheiro, assim. Eu peguei o Boyce, depois eu vou falar dos livros de EDO, mas o livro que eu mais usei foi o Boyce, porque ele só te dava como resolver, você aplicava e tava ok. Ele não tinha demonstração de nada, que era a melhor parte. Dava pra ir ok nas provas, assim. Considerando que eu mal estudei EDO, que eu não aprendi quase nada, e que eu só decorei como resolver as coisas um dia antes da prova, eu acho que eu fui bem em EDO. Eu fechei com 7 e pouco, eu não fiz nenhuma lista, porque outra coisa que eu odiava em EDO era que a professora passava lista a cada 2 semanas, praticamente, e no começo valia 1 ponto na média essas listas. Então você tinha 1 milhão de coisas pra fazer,
pra valer 1 ponto na média no final. Então eu só não fazia as listas, eu fiz as 2 primeiras, depois eu parei de fazer. Aí, depois da P2, a professora achou que ela tinha pegado meio pesada na P2, então pra compensar, ela aumentou as listas pra 2 pontos. Aí eu fiquei meio assim por não ter feito, porque agora valia 2 pontos, não mais 1. Mas eu continuei não fazendo porque eu não tinha tempo pra fazer essas listas. Porque cálculo 5 foram 5 provas, então tinha prova a cada 3 semanas de cálculo 5. Grupos tinha lista, EDO tinha lista. Então, acho que nos últimos 2 meses eu tive um final de semana que eu não fiz nada, assim, relacionado à matéria. EDO foi isso. Grupos eu me arrependo de não ter aprendido agora. EDO eu não me arrependo muito. Talvez mais pra frente eu tenha que pagar o preço por isso, mas, sei lá, no momento eu não tenho nenhum arrependimento em relação a EDO. Agora, sobre os livros de EDO, a professora, eu acho que ela não ironicamente passou uns 30 livros de EDO pra gente dar uma olhada. E toda aula ela passava um livro novo. E nenhum livro de EDO era bom, tipo, todos que eu abria eu não gostava. O que eu mais gostei foi esse do Boyce, porque não tinha demonstração. Ele só te dava as coisas, você aplicava, tinha vários exemplos e tava ok. Aquele do Techo eu tinha gostado no começo, porque ele tinha resposta para as coisas que eu não achava em outros livros. Mas é meio estranho, parece que nenhum livro de EDO é completo, ela postava livro toda semana pra alguma coisa que ela tava falando. E uma vez ela postou um livro em russo, a professora era russa. Uma vez ela postou um livro em russo, 100% em russo. E ela falou, qualquer coisa vocês podem traduzir no chat GPT, talvez ajude. É isso. Eu posso deixar a lista pra vocês de todos os livros que a professora passou de EDO. Mas o que eu mais usei, acho que o único que eu usei, na real, junto com o Techo, foi esse do Boyce. Então, foi essas matérias que eu fiz. Eu gostei de funções analíticas e de cálculo 5. Grupos eu não gostei, mas aí foi por causa do professor. Não vou falar por quê, porque não interessa. Mas a matéria em si não tem muitas coisas contra grupos. O final eu achei paia, que era os teoremas de Silo. E aí tinha os exercícios, classifique todos os grupos de ordem 60. E aí teve EDO, que eu não gostei de nada. Então, Aí fora isso, eu continuo fazendo IC. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre a minha IC depois. E aí o livro que eu tava usando esse semestre é esse daqui. Eu vou falar mais dele no vídeo que eu vou gravar sobre a minha IC depois. Chama The Foundations of Mathematics, do Kunin. E aí o que eu tava vendo esse semestre era sobre teoria de modelos. Essa parte que eu achei muito legal. Agora o meu ranking de coisas que eu mais gosto de matemática, das coisas que eu tô vendo, ouvi. Assim, hoje, talvez amanhã mude, mas no momento é 1, teoria de modelos, 2, funções analíticas, 3, conjuntos. Então, esse semestre eu vi desde o básico, assim, as definições básicas de modelos, até o teorema da completude. Foi... Na verdade, não foi a última coisa que eu vi, mas praticamente foi a última coisa que eu vi. Então, mas aí essas coisas eu vou falar depois em outro vídeo. Então, acho que é isso. E aí, pro semestre que vem, eu peguei topologia, cálculo integral, lógica e conjuntos. Tinha uma outra obrigatória com a Caminho pegando, que eu falei, né, que era a teoria de Galois. Aí eu adiantei uma no lugar, que é conjuntos. Conjuntos, acho que é do último semestre, ou penúltimo. Então eu adiantei no lugar de fazer cálculo, de fazer teoria de Galois. E teoria de Galois eu pego mais pra frente. Então é isso. Eu acho que o próximo semestre vai ser legal. Eu tô animada pra fazer topologia. Conjuntos e lógica, o meu orientador disse que eu já vi... Conjuntos eu acho que eu já vi a matéria inteira. Lógica ele disse que eu já vi boa parte. Mas eu gosto dessas duas coisas, então acho que vai ser legal também. E cálculo integral, eu não sei se eu vou gostar, eu não tô muito animada. Mas é isso, aí no semestre que vem eu falo as coisas sobre essas matérias. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.